Shalom, shalom, povo de Deus! Como vocês estão? Hoje nós vamos ter uma live muito especial aqui com o profeta Josafá. Eu espero que é assim que se pronuncia. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho. Glória a Deus. Vamos lá, vou falar aqui com ele. Vamos lá. Olha aquele aqui. Ah, já está aqui, ó. Glória a Deus. Vou falar aqui para ele, ó. Estou ao vivo. Shalom, shalom, profeta. Me dá um oi aqui na live para eu te fazer o convite para nós entrarmos juntos. Glória a Deus. Pessoal, hoje a gente vai falar dos infiltrados. Pessoas que estão na igreja, mas que na realidade, né, elas não, elas infelizmente, né, não são o que parecem. Tem muitas pessoas que são enviadas para a igreja. Tem muitas pessoas que são enviadas com um propósito específico. E essas pessoas, elas precisam, né, ser desmascaradas. O Espírito Santo, ele é o nosso principal termômetro. Ele é o termômetro, aqui ó. Ele é o termômetro, né, que ele vai fazer a gente entender muita coisa. Ele é o termômetro o profeta já recebeu aqui. Ele é o termômetro que vai fazer a gente entender aqueles que estão ali para causar dissensão, divisão, né, na igreja. E quais são as principais armadilhas, né, do inimigo. Amém? Profeta, me dá um oi, só para eu... Já fiz o convite aqui. Se você conseguiu. Aqui, ó. Prontinho. Já foi enviado o convite. Aceito o convite, profeta. Vamos lá, vamos ver se vai. A nossa live tem o tema de Os Infiltrados. São pessoas que pensam que são e não são. Profeta, tenta me enviar um convite. Então, aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Ah, pronto. Foi. Shalom, shalom. Tudo bem? Shalom, shalom. Tudo. Glória a Deus. Tudo bom? É um prazer grande estar te recebendo aqui. Prazer enorme. Nós vamos orar para iniciar esse tempo. Vamos orar, pessoal. E o Senhor se apresenta aqui. Com certeza, muita gente aqui já te conhece. Mas fala um pouquinho do seu trabalho, fala um pouquinho do ministério que o Senhor tem confiado a você, né? Em nome de Jesus. E aí a gente entra no tema, em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, Deus, sabendo que o Senhor está conosco a todo tempo, para Te agradecer. Agradecer, Deus, porque o Senhor é conosco. Te agradecer porque o Senhor está fazendo aqui. Está fazendo coisas tremendas no nosso meio. E por isso, Pai, nós te pedimos pela proteção que está escrito em Salmos 91, colocando-nos no esconderijo do Altíssimo, pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas me confiarás. A sua verdade será o meu escudo e bróquel. Não terei medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Somente com nossos olhos olharemos e contemplaremos e veremos a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio e no Altíssimo nós fizemos e no Altíssimo fizeste a tua habitação. Mal algum me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés o filho do leão e a serpente, porquanto não tão encarecidamente me amou. Também o livrarei e pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com orgulho de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Glória a Deus. Pai, coloca os seus anjos aqui, nos protegendo em cada uma das extremidades necessárias, anjos específicos. Amarre, Senhor, em nome de Jesus, repreenda, Deus, e que estejam impedidos agora na autoridade do nome de Jesus todo espírito maligno que se levante para atrapalhar esse tempo. Amém, amém e amém. Amém, amém, amém. Profeta, fala um pouquinho, né? Quem é o Senhor para as pessoas que ainda não te conhecem e o que Deus tem derramado na tua vida, né? Qual é o chamado, né? Para o que Deus tem te chamado nesse tempo. Eu não gosto de falar muito de mim. Sim. Veja, nas minhas lives eu sou muito explosivo, mas aí quando eu sou convidado eu não sei até por onde começar, mas eu chamo-me Josefato Musaba, vivo aqui na África, eu tenho um ministério profético há 17 anos, que eu estou navegando no ministério profético, e também o meu ministério está mais inclinado no profético, nos aspectos treinamentos, obras missionárias. É isso aí que Deus tem inclinado no nosso coração, tem nos levado a fazer. Não pastoreio fisicamente porque eu não sou um pastor, mas a minha equipa é representada em diversas partes do mundo para honra e glória do nome de Jesus. É só isso. A gente que fala de Deus é estranho, às vezes a gente falar de nós, né? Como dizia João Batista, né? Quem é você, né? Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Sim. Mas, de fato, é importante a gente também, vocês entenderem, pessoal, o que nós vamos falar aqui hoje, né? Que o Senhor tem trazido pessoas de autoridade para estar nos ensinando e trazendo a sua palavra, para que a gente não seja enganado, né? Para que a gente não seja e ignore os ardis de Satanás. E hoje o tema que a gente vai falar chama Os Infiltrados. O que é isso? Como identificar, tá? Satanistas infiltrados no meio da igreja. Por quê? Porque a gente sabe, pessoal, que muitas seitas, né? Uma irmandade, ela foi constituída e tem muitos braços, né? Eles são muito bem organizados e unidos, muitas vezes diferente do que a gente está encontrando dentro das igrejas, né? São unidos e são enviados, de fato enviados. Qual que é a nossa missão? A nossa missão, muitas vezes, a gente é enviado para fora. A gente é enviado, né, para falar de Deus, para levar a palavra. Mas muitas das vezes a missão deles tem sido o quê? Vocês vão ser enviados para dentro da igreja, para serem introduzidos lá como lobos. E como hoje, e é de fato isso. Então são pastores, líderes e às vezes pessoas que não têm de fato assim, você olha, são pessoas também desde pessoas mais e menos significativas,
dentro da igreja que tem essa função. Hoje, profeta, como, chegando numa igreja, quais são as características ou o que eles buscam fazer quando entram? A primeira coisa, a missão deles, quando entra na igreja infiltrados ali. Então, primeiramente, falar desse assunto é um assunto bem polêmico e muito provocador, principalmente para o mundo das trevas, porque eles não aceitam ser descoberto. Ou você fala como opositor, ou você se cala como aliado. Tem esses dois caminhos aqui. Então, nós como somos opositor do mundo das trevas, então a gente vai falar aqui como opositor. Os aliados se calam. Problema deles. Eu vou abrir Gênesis, se me permita aqui, vou abrir Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim: a serpente era mais astuta de todos os animais dos campos que Yahweh Deus havia feito. Aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, dele não tocareis, porque que não morrais. E a serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar e muito atraente aos olhos, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do fruto e comeu e deu ao seu marido, que estava à sua companhia, e ele igualmente comeu. Primeiramente, antes que eu falo dos infiltrados dentro de muitos lugares, nós precisamos falar de algo muito interessante, que é sobre a influência da serpente nos dias atuais. Existem dois caminhos que são muito ideais e proféticos para todos nós nos dias de hoje. O primeiro caminho é o caminho da semente e o segundo caminho é o caminho da serpente. Satanás, o roi Satã, quando persuadiu, hipnotizou Eva no jardim do Éden, a Eva sofreu uma hipnose porque ela deu legalidade para ela ser canalizada mentalmente pelo diabo. Ela se alimentou daquelas palavras e ela foi canalizadamente hipnotizada pelo diabo. E nos dias de hoje, diversos líderes, eles usam uma prática mística que é chamada de hipnose diabólica ou psicomática, em que as ovelhas nunca vão encarar o lado ruim do lugar em que eles se meteram. Elas só vão encarar o lado bom, aquela capa visível e boa e agradável para todos eles. Eles nunca vão encarar algo bom. Ou seja, este espírito, essa ação diabólica, essa pactuação de cegueira espiritual, ela afeta o coeficiente do ser humano, o discernimento do próprio cristão, para não ter poder para distinguir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Como é que funciona isso? Tudo isso vem debaixo da influência da serpente. É a serpente que traz essa influência, o espírito de Jezabel que navega sobre esses lugares. Essas pessoas, primeiramente, elas trazem um poder tenebroso, que é o poder, se ele estiver presente num lugar, as pessoas, em vez de terem temor e respeito, elas sentem medo. Por exemplo, há diversos ministérios que estão debaixo da influência da serpente. O que acontece? O líder pode fazer um monte de obras macabras, mas o pessoal nunca tomará uma decisão para se desligar desse líder espiritual. Por quê? Porque a mente dessa pessoa, o discernimento dessa pessoa, tanto adquirido pelo espírito ou natural que ela nasceu com ela, está completamente cegado. E a partir do momento que o líder apaga
apaga a mente das ovelhas, ao ponto delas não buscarem conhecimento, ou não aprenderem com outras pessoas. Indiretamente ou diretamente, essa pessoa já está fazendo uma aliança com as trevas. Quando uma pessoa começa a ser singularista, começa a ter aquele sentimento de acusação, olha, não vão para aquele lugar porque esses são falsos. Não aprenda com fulano, porque o fulano é falso. Eles falam mais de pessoas ao invés do assunto, é porque essas pessoas, direita ou indiretamente, eles fizeram uma pactuação com a serpente. E quando eles fazem uma pactuação com a serpente, ninguém lá no templo prospera. Não estou falando de riquezas, pessoal, estou falando de prosperidade no verdadeiro sentido. Todo mundo lá sofre enfermidades, a influência de Lilith, a influência, a privacidade sexual. Aquilo vai ser mais um palco do que um templo, vai ser mais uma casa de show do que um templo. A atmosfera naquele lugar, tudo vai operar de forma superficial. Ela foi curada emocionalmente, sentiu um arrepio naquele momento, sentiu um mover naquele momento que lhe levou à emoção, ativou o sentimento da alma, chorou um pouco. Ela vai achar que aquele lugar promove paz. Mas de um tempo para cá, ela vai perceber que os mesmos problemas antigos permaneceram. Na verdade, não é uma libertação verdadeira. É um momento superficial. Os falsos têm dessa. Os falsos, assim como o diabo falou para Eva, eles trazem um sentimento momentâneo. Quem disse que se você comer dessa fruta você vai morrer? Claro que ele mentiu para você. Você não vai morrer, Eva. Come lá do fruto. A cada palavra que vinha da boca da serpente, a cada verbos que vinham da boca da serpente, pela legalidade que a Eva abriu por falta do conhecimento e domínio, aquilo começou a canalizar a mente da Eva e ela perdeu o domínio naquele momento e excedeu a tentação. E todo falso profeta, ele usa 3 lugares do nosso corpo para nos contaminar. Primeiro, Eva, para desejar aquela fruta, ela tinha que ver. Uau! Ela tinha que ver. E nós classificamos uma profetisa, ou um profeta, um verdadeiro pastor, ou um verdadeiro servo de Deus, pelos status sociais, pelo carro que ele tem, pelo tamanho do número da igreja. Isso é a pior coisa que você faz ao qualificar alguém como um verdadeiro servo de Deus. Eu digo sempre que toda pessoa que não tem uma aliança com as trevas, ela não é um canal de prosperidade, ela é uma fonte de prosperidade. Ela é uma fonte de paz e de libertação. E segunda coisa que nós encontramos nas Escrituras é que Eva desejou, ela afeta o coração, principalmente o coração. Por quê? Porque lá vem os sentimentos. Todo falso profeta, se conseguir dominar o coração de alguém, ele tem a vida dessa pessoa nas suas mãos. E se a serva de Deus fazer uma análise, se a pastora fizer uma análise nos dias de hoje, a boa parte das igrejas em que esse espírito está infiltrado, eles tocam muito no sentimento. Porque sentimento nos dias atuais é algo que todo mundo está vivendo. Eles operam no sentimento. Você quer se sentir feliz? Faça isso. Vem comprar o mel ungido, água do amor, toda aquela coisa ali. Eles nunca vão parar com uma pessoa, mentorear aquela pessoa, orientar aquela pessoa, no sentido dela vencer as próximas batalhas dela, porque o mentor já não vai estar ali, o pastor já não vai estar ali. Eles não se importam com isso. Eles se preocupam com o momento. Você quer se sentir feliz? Toma. Multiplica um pouco de dopamina, aumenta um pouco de vinho, coloca um pouco de cocaína. É aquelas alegrias momentâneas. Ali tem a operação do falso profetismo, ali tem a operação de uma infiltração demoníaca. Sim, então é isso aí. Profeta, o que você falou assim faz todo um sentido, assim, é muito, muito sério. E isso acabou acontecendo lá em Ezequiel 13, né? Acabou acontecendo lá. A gente olha, quando a gente vê aqui a prisão, o Senhor não está mais olhando essas mulheres que estavam dentro do templo como profetisas, né? Ele estava colocando elas como Jezebéis, né? Porque ele fala assim, olha só o que o profeta falou, como é sério. Assim, olha, quanto a ti, filho do homem, volte teu rosto, Ezequiel 13:17, contra as filhas do teu povo. Então ele está falando contra a galera da igreja, tá, gente? Profetizas
que profetizam com seu coração, com as suas emoções, profetiza contra ela e diz assim diz o Senhor Deus, ai das que costuram pulseiras mágicas para todos os seus braços e fazem véus de diferentes comprimentos para suas cabeças, a fim de caçarem almas, caçadoras de almas. Gente, deixa eu explicar uma coisa. O que é Lilith? Lilith para os acadianos é a deusa Artemisia, Artemis, tá? Para os gregos. E deixa eu explicar. Quem é Artemis? Artemis ela é citada em Atos, no livro de Atos. E também ela foi... Gente, a galera de Atos, quando Paulo chegou lá, Atos, se eu não me engano, 19, 27, quando Paulo chegou lá, a galera ficou em transe por 2 horas falando uma frase em culto a Artemis. Olha o transe da hipnose. Olha como sério, tá? Então, Lilith é Artemis. E eles gritavam, salve Artemis! E expulsando Paulo de lá. Eles ficaram desesperados quando Paulo entrou lá, tá? Então, isso é muito sério. E eles ficaram hipnotizados por ela. Porque, inclusive, ela é a deusa, tá? Da magia, noturna, que traz isso, tá? E olha só, o que ele está falando aqui, ó. Para pulseiras mágicas que fazem cumprimento a fim de caçarem. Você sabe o que é Artemisia? O profeta com certeza sabe, mas aqui você que está assistindo a gente, ela é a deusa da lua e da caça. Então aqui está dizendo a influência que o profeta acabou de explicar para nós, acabou de nos ensinar. Olha só, a fim de caçarem almas. E essas almas, gente, elas vão para um lugar espiritual. Elas entram numa região de cativeiro. E aí é onde o profeta ensinou que essas pessoas não alcançam a prosperidade de jeito nenhum. E aí elas não conseguem libertação. E aí a gente viu, a prosperidade não está falando do dinheiro, porque se fosse assim, os ricos não se suicidavam. Sim. A gente está falando aqui da plenitude. Então essas mulheres caçam almas. São elas, é aquilo que age nela, porque a luta não é contra carne nem sangue. Os principados, esse principado está atuando da caça e caçando as almas, e a partir disso prende a pessoa dentro de cativeiros. E olha como é que é forte. E aí, olha o que está dizendo. Por isso assim diz o Senhor, ai, vou contra vossas pulseiras mágicas, que vós ali caçais almas como aves. Eu e as arrancarei dos vossos braços, soltarei as almas que vos caçais como aves, rasgarei os véus, livrarei meu povo das vossas mãos, nunca mais. E o Senhor fala, visto que entristeceis o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido. Nunca foi aquilo que Deus planejou. E o Senhor fala que vai abrir essas prisões. Aleluia. Muito forte isso. Com certeza. E tem um detalhe, nós vamos, se a gente recuar um pouco para Mateus capítulo 24, versículo 24, ele diz, pois aparecerão muitos falsos cristãos e falsos profetas. Veja aqui uma coisa bem interessante. O termo aqui, falsos profetas, em texto de Mateus 24, 24, ele não fala de pessoas simplesmente que têm o ministério profético. Ele fala de todos aqueles que fazem uso da palavra de Deus, mas de forma contrária. Continuando. Realizarão grandes sinais e maravilhas. Se é possível, enganarão até os eleitos. Essa guerra na mente, dentro da consciência do ser humano, porque a consciência do ser humano é um tribunal, pastora. É um tribunal. Como é que funciona? O único tribunal no universo que faz o julgamento de foro íntimo é o tribunal de Deus. Na Terra, nenhum tribunal tem um poder para fazer julgamento de pensamentos. Nenhum tribunal. Pensar mal de alguém não é crime até hoje. Isso não está dentro das constituições do mundo. Mas no tribunal do mundo espiritual, o pensamento é o pior crime que existe. O pensamento é o pior crime que existe.
Você pode fazer uma pactuação de sangue, você pode fazer isso, mas quando o teu pensamento vem da alma, do coração, interligado ao espírito, para você fazer mal de alguém, você fez 10 vezes mal. Por quê? Porque você está a atacar diretamente aonde o sentimento dessa pessoa nasceu. E dentro desses lugares, pessoas que operam com poderes das trevas, eles primeiramente trazem uma alucinação, um mundo imaginário na vida das pessoas. Um evangelho imaginário, até o ponto delas não enxergarem que estão a cair pelo precipício, que estão a cair, que estão a ser demolidos, que estão a ser consumidos. E existe uma prática que nós chamamos, que é a prática de cromanions. Cromanions, nós entendemos isso na batalha espiritual, que são rituais de liderança feitas em cemitérios. Todo líder que pratica cromanions, ele tem como riqueza os ventres das mulheres. Por isso é que, se a pastora faz uma estatística, a serva de Deus conhece muito bem disso, se olhar para as igrejas, que um pastor é falso profeta, que o líder é falso profeta, a boa parte daquelas mulheres tem problemas emocionais. Tem problemas no ventre. Essa aqui é a primeira evidência oculta, só que raramente as pessoas percebem isso. Por quê? Porque esses líderes comem dos ventres das pessoas, porque o ventre é uma fonte de prosperidade, é uma fonte de riqueza, é lá aonde Deus colocou os seus segredos e uma linguagem que só Ele sabe. E se a gente voltar mais atrás em Gênesis, Deus havia colocado 3 tipos de ventre. O primeiro ventre, Ele colocou na terra, aonde saiu Adão, Ele fechou esse ventre. O segundo ventre, ele colocou em Adão, na costela, ele selou esse ventre. Mas o ventre que ele colocou na mulher, jamais ele fechou. Porque a mulher foi escolhida para fortificar e para carregar a fonte de toda a riqueza e a plenitude divina. Se a gente comparar a sensibilidade do homem e da mulher dentro da oração, eu admito que a mulher tem mais sensibilidade. E na pactuação no mundo satânico, os satanistas, eles se aproveitam dos ventres das mulheres, porque as mulheres são alvos mais sensíveis de atacar, são presas sensíveis e ao mesmo tempo são fortes. Se ele conseguir canalizar a vida de 10 mulheres dentro daquele lugar, imagina, desculpa lá, a mulher por natureza ela já fala muito. Imagina quantas pessoas ela hipnotizada vai evangelizar na praça, no trabalho, na família. Quantas pessoas ela vai trazer para aquele lugar? Várias. Porque o homem vai ficar assim na cautela. Será que esse cara é verdadeiro ou não? A mulher, como é muito sensível e amável, ela tem algo que o homem tinha e já não tem mais, que era o ventre. Eles se aproveitam do ventre dessas pessoas. E aquilo que a pastora disse da operação de Lilith, e ela traz consigo perturbação nas noites, problema nos ventres. Ao invés dessas pessoas alcançarem a libertação, elas estão num lugar que as suas energias do ventre estão a ser canalizadas e o cara está se enriquecendo. Está se enriquecendo. E toda pessoa ali é eliminada. Meu Deus. E o que o senhor falou é muito forte. Eu lembrei de Gênesis 25:49, que fala da bênção do ventre, né? São quatro bênçãos, né? O Senhor nos cerca pelos 4 lados. A bênção dos altos céus, a bênção das profundezas ou do abismo, a bênção do seio e a bênção do ventre, né? Então, ali eles estão cercando. Eles estão cercando essa bênção. Seria isso? Ele derramou essa bênção para José, né? E essa bênção aí representa a bênção que viria para o mundo, na realidade. Sim. Porque José está representando isso, a tribo de Efraim, né? Está representando os gentios ali. E eu lembrei dessa bênção agora. E a prosperidade, isso é muito sério. O ventre. Meu Deus. Se a pastora perceber aqui um detalhe, se analisarmos o ventre da mulher, todo o ventre da mulher, a igreja é vista como uma mulher espiritualmente. E a mulher tem mais de 1000 pontos de sensibilidade. Isso aqui é cientificamente. Mas só que a ciência acaba errando, porque a mulher tem 7000 pontos de sensibilidade. O homem, você pode atuar a sensibilidade do homem, colocar o membro superior para baixo,
fazer um manuseamento nos seus órgãos íntimos, ele pode atingir a sensibilidade, mas a mulher é diferente. A mulher ela atinge a sensibilidade até com pegar nos ouvidos, até com tocar no nariz. Por quê? Porque mulher não foi só um instrumento para ser ajudadora do homem. A mulher foi um instrumento para enriquecer, para enriquecer e centralizar o quetra da criação, que é o próprio homem. Por isso é que a mulher não está por detrás do homem, ela está ao lado, porque é um ponto de suporte. E esses pontos sensíveis, no ventre, se a pastora perceber, o ventre ela tem a especificação de um lago, de um mar ou de um rio. Por quê? Porque dentro dos rios e mares são reinos. Sendo eles reinos, tem habitantes. Sendo eles habitantes, tem um rei. Se a gente olhar para a Bíblia, em Isaías capítulo 14, a Bíblia fala do Leviatã. Leviatã é uma entidade marítima, é uma entidade marítima que tem o poder de aprisionar, não só aprisionar vidas no mar, porque o mar é um reino, mas também de canalizar e de transmitir poder para muitos políticos, cantores, figura pública. A mesma entidade que opera em Leviatã, sendo o rei dos mares, do mesmo modo que isso se infiltra nas igrejas e o ventre das mulheres tem sido roubados e canalizados. Abortos instantâneos nesses lugares acontece muito, em que a operação das trevas, em que o líder tem uma pactuação com as trevas, porque cada feto que é matado no ventre, ele vale mais de 10.000 pessoas. Meu Deus. Por isso, se colocarem uma mulher gestante para um satanista, um pastor satanista, um líder satanista, se você colocar uma mulher gestante e um adulto, ele vai preferir matar a gestante. Por quê? Porque a partir do momento que ela arranca o útero, há uma intervenção de cesariana. Há muitos médicos que têm ligação com isso. Ele está tirado da fonte e não de algo que já cresceu e já viveu. Então, primeira coisa, por isso é que mulheres cristãs, elas começaram a ter uma vida boa, começaram a ter mentorias com pessoas de Deus, começaram a aprender sobre as Escrituras. A partir do momento que elas repousam num lugar, a autoridade pastoral que habita naquele lugar é das trevas, até o ventre dela começa a definhar. O ventre dela começa a fazer bulhas. Não são filhos que crescem naquele lugar, mas são espíritos maus que ilustram um filho naquele ventre. Porque os filhos dela estão no ventre espiritual do seu líder. Meu Deus. É isso aí. Gente, vocês estão vendo como é que é complexo e sério, né? E aí o senhor me falou algo que também me remeteu a uma coisa, né? Que muitas vezes as pessoas perguntam assim, Eline, às vezes eu tenho dificuldade até de convencer alguém quando eu vou explicar sobre principados, potestades, e aí eu uso, por exemplo, Jezebel, né? Lilith, que é Artemisia ou Aserá, depende do contexto, mas é o mesmo principado, tá? Mas com nome diferente. E aí, o que a pessoa fala? Porque é mulher. Então, e como a Bíblia fala, anjos não têm, né? Não tem sexo e tal, anjos caídos, né? Não tem, também não teriam e tudo. Então, como explicar uma coisa dessa? Então, você ouviu aqui o profeta falando, que é uma coisa também que eu coloco, que eu ensino lá dentro. Eu falo muito, quando eu estou falando com os meus alunos, o seguinte, que a gente tem que enxergar a igreja e a gente também vê o outro lado. E o outro lado, assim como Cristo, anticristo, né? A gente está vendo a igreja e a falsa igreja, espiritualmente falando, ela também tem que ser representada por uma mulher, né? E o espírito de Lilith, né? O espírito de Jezebel, né? Rainha do céu, ela vem trazendo isso. Ela vem trazendo a falsa igreja. E, consequentemente, é por isso que é representada por uma mulher. Tá, gente? Uhum. É importante você entender. E aí vem a questão do ventre. E aí vem a questão de trazer esse aborto. E aí vem não só o aborto físico, quantas pessoas estão se questionando sobre filhos, mas também filhos espirituais, questões que estão presas há muito tempo, Sim. pessoas que estão estéreis, né? A maldade, gente, traz essa esterilidade também.
A maldade do nosso coração traz essa esterilidade. Enquanto você estava falando, na mesma hora, um pouco antes de entrar na live, eu estava conversando com uma amiga a respeito de uma situação de uma outra pessoa, e essa terceira pessoa, ela tem promessas de Deus, inclusive que quer engravidar. Mas os atos de maldade, de rebelião dela, são tão grandes, foram tão grandes, que ela mesma foi responsável por abortar aquele sonho dentro dela, né? E hoje, né, aprova o Senhor que você fosse instrumento de Deus e falasse exatamente disso, porque certamente tem pessoas aqui que também estão precisando escutar sobre isso. A maldade faz com que a gente esterilize sonhos, que esterilize ventres, que aborte também, né? Sim. Tem um detalhe também que é muito interessante aí, que eu gostei muito da exposição da pastora, é o seguinte: as pessoas, elas não querem aprender, elas não têm sentimento de aprender, elas estão nem ali para o aprendizado. Por quê? Porque elas aprenderam sobre o cristianismo de forma religiosa. E todo líder infiltrado das trevas dentro da igreja, ele tem a missão de bloquear o entendimento das pessoas. Tem muita gente que está há 20 anos na igreja, ela não é livre, ela é uma prisioneira. Por quê? Porque ela nunca expandiu o seu conhecimento. Nós não estamos dentro de uma denominação, dentro de uma igreja, para sermos prisioneiros ou colonizados. É para sermos livres. Só que estamos numa anarquia. Os líderes que têm essa infiltração demoníaca, essa peste perniciosa dentro da sua genética espiritual, essa característica luciferiana dentro da sua genética, elas nunca deixam as ovelhas crescer, nem mesmo operar no sobrenatural. Isso é que é um sinal. O sinal de que o teu líder, desculpa se você está aqui, mas eu tenho que falar, a gente não cobrou nada para você estar aqui, nem que você pagasse, a gente vai falar isso. Se você está aqui e você tem um líder que não lhe ajuda a crescer, não lhe instrui a crescer, impede com que você cresça, filha, desculpa, é um agente do diabo na tua igreja. É um agente do diabo. Porque o conhecimento é um passo que nos leva à libertação. É um passo que nos leva à libertação. E os infiltrados, há uma ideologia que vai começar a se proliferar daqui a alguns meses, que Deus havia confirmado do meu espírito. Hoje em dia, as perseguições de igrejas físicas, elas vão terminar, pastora Aline, elas vão terminar, elas não vão ser mais agressivas. A perseguição que vai começar a operar daqui a alguns meses, isso vai se tornar, vai ficar permanente, vai permanecer até a vinda de Jesus, é a perseguição de homens e mulheres de Deus de verdade. Eles vão parar de perseguir templo. Por quê? Porque eles já colocaram aliança nos templos. Eles já colocaram aliança no templo. É a forma mais rápida de contaminar um determinado fogo. Ele vem com terno, vem com cordão de ouro, uma gravatada, um certificado para aumentar o seu ego. Eu sou mestre em teologia, eu fiz o meu cemitério teológico. Desculpa, seminário teológico. Mas para mim é cemitério. Eu fiz lá meu cemitério teológico. Mas ali no fundo, essa pessoa, ela dá mais para o seu conhecimento. O Espírito Santo nunca revelou nada para ela. Não traz uma palavra de revelação que edifica, que salva, que purifica, que justifica, que transforma a vida da ovelha. Então, o diabo, como é dotado em persuadir pessoas através de uma posição, ela ataca logo através da posição. Lá nos céus, ele tinha uma posição hierárquica completamente desejável para todos os anjos. E ele olhou, poxa, eu estou nessa posição, então vou subir para receber o meu trono. Esses homens infiltrados nesses lugares, eles acham que o certificado de teologia, certificado de uma formação que eles fizeram, é algo que lhes qualifica, lhes dá autoridade para mexer com o mundo espiritual. E no fundo não. Eles se tornam aliados pelo próprio erro. Eu amo, por exemplo, eu vou falar da minha personalidade, eu amo quando eu vejo alguém a falar de Deus, seja adulto e seja criança. Tudo, pode falar algo que eu conheço, mas eu me impressiono. Por quê? Porque essa pessoa podia estar a perder sua vida em algum lugar, ela está aqui a falar uma coisa de Deus. E só para terminar essa deixa aqui, as pessoas, elas permitem engordar o seu corpo com pizzas, doces, açaí,
Nutella do que pagar uma mentoria. Por quê? Porque estão todas possessas e Meu Deus. contaminadas pelo espírito da serpente. Meu Deus. Essa daí é para aplaudir de pé, igreja. Se tivesse um tempo aqui agora. Essa daí é a live, é isso aí. Essa frase aí valeu a tua live. É. Elas não conhecem o valor do conhecimento. Veja, o trabalho que você faz não é para tornar uma pessoa dependente a ti ou dependente da tua autoridade espiritual. O trabalho que você faz é para treinar a pessoa a enfrentar as suas batalhas na tua ausência. Isso é que é a verdadeira característica do líder. E eles não, o que é que eles fazem? Líderes satânicos, eles te prendem, te prendem, te prendem, te dominam, porque tudo que você quiser, você vai ligar para ele. Alô, pastor, estou com dor de cabeça, ore por mim. Eles amam isso, por quê? Porque isso te torna dependente, escravo, espírito de escravidão e prodigalidade. Você não foi chamada para estar nesse nível de ignorância. Você acha que o conhecimento que uma serva de Deus, um servo de Deus dá para você, vai custar o dinheiro que você paga? Jamais. Inclusive, a tua ignorância vai lhe custar mais caro ainda. Porque você tem coragem de pagar uma inscrição numa universidade teológica, comprar livros caríssimos, mas para fazer uma mentoria, que é a mesma coisa, tá a roubar meu dinheiro. O cara que rouba teu dinheiro, você nem fala nada. Tá solto. E, infelizmente, isso tem acontecido dentro das igrejas. É isso que Com está certeza. acontecendo dentro das igrejas. E uma coisa que eu quero acrescentar é a respeito das divisões. Pessoal, as pessoas, como o próprio profeta colocou aqui, nós temos visto o próprio exército cristão atirando entre si. É o exército que atira nos próprios aliados. Nós estamos atirando em nós mesmos. E o que acontece? A nossa missão, quando o Senhor nos envia, Ele nos envia para falar, cheios do Espírito Santo, recebereis poder. O que nós recebemos foi o poder. E Ele nos deu a autoridade. E o que a serpente quer fazer? A serpente quer tirar o poder, tirar a autoridade. Sim. Por quê? E tirar o domínio. Autoridade, poder, domínio, né? Tem até uma música, autoridade, poder, o domínio em suas mãos. E o que aconteceu? Ontem nós falamos aqui na live sobre autoridade com a Juliana Ferrum, e foi uma bênção, porque a gente entendeu que desde lá do Éden, o que o Senhor fez depois que colocou tudo aqui e nos inseriu? Ele falou, domine. Domine. Ele nos deu esse domínio. Através do quê? Da sua autoridade e do seu poder. E nós fomos o quê? Nós fomos deixando, seja pela falta de conhecimento, né? Seja pela falta de confiança, seja pela escravidão, seja por N motivos, nós fomos caminhando para diversos cativeiros espirituais, sendo hipnotizados, como bem o profeta colocou aqui. Só que nesse tempo nós não temos mais estrutura, não existe mais tempo no mundo que nós estamos vivendo para esperarmos o que vai acontecer, já está acontecendo. Você precisa sair, sai dela, povo meu. A Babilônia está se implantando dentro da igreja, através da divisão. E os satanistas estão sendo enviados para dentro da igreja. Pessoas que você nem imagina estão convivendo com você. Eles estão implantados em todos os níveis de sociedade, com altos pactos de magia, com discursos eloquentes, assim como o anticristo. Porque o espírito do anticristo, assim como está escrito lá em Tessalonicenses, ele opera nos dias de hoje. E ele está falando nas igrejas com seu discurso eloquente, destruindo as pessoas. Como o próprio profeta disse, vem aqui que eu tenho uma palavrinha para você. E mantendo você cativo a ele. Como se fosse uma criança, te dando leitinho, te botando com uma mão e te tirando com a outra. Porque a sanguessuga, ela tem duas filhas, dá e dá. O inferno e o Sheol nunca se saciam. E hoje a igreja está sofrendo do vampirismo. Eles fazem pactos. Sim. Como o próprio profeta colocou aqui, em cemitérios, pactos terríveis, em lugares, gente, em lugares
terríveis, tenebrosos, Stonehenge, lugares que realmente existem portais para atrair atmosferas terríveis e poderosas que você só suporta em Deus. Mas o que nós estamos fazendo? O povo está buscando a Deus? Não. O povo está lendo a Bíblia? Não. O povo está querendo ficar o quê? Desigrejado, viver assim, cada um na sua, não tem mais comunhão, não tem mais ceia, não tem mais nada. Isso não existe, está tendo uma divisão terrível. E o que está acontecendo? Esses infiltrados entram na igreja para te tirar de lá. Sim. Porque enquanto existe, entenda uma coisa, existe uma coisa que chama contato humano. Passa unção de um ponto a outro. Quando eu estou perto de alguém, emanando o poder do Espírito Santo que está dentro de mim, essa pessoa também. Existem coisas que acontecem. Deus é Deus de perto e Deus de longe. E ele vai operar de maneiras distintas dependendo do tempo. Mas me entenda, nós estamos numa época em que podemos estar perto. Quando, nesse caso de agora, por que ele vai operar? Porque existem circunstâncias aqui justas. E Deus é um reino de justiça que ele opera. Ele está vendo aqui que a condição que você está para receber, você está longe de mim. E ele vai operar através dos meios que nós temos. Mas existe também a oportunidade que nós temos de estar perto de pessoas. O profeta tem pessoas que hoje caminham com ele, que podem estar junto. E se ele optar por não estar, eu não estou falando com qualquer pessoa, qualquer igreja, qualquer lugar, porque o próprio profeta disse aqui, que tem igrejas que estão com falsos profetas, satanistas como líderes, e as pessoas não conseguem se desconectar. Eu estou falando de pessoas que carregam uma determinada unção e que você precisa caminhar com elas. Pessoas, às vezes, gente simples. Eu não estou falando de pessoas... Não! Deus, o Espírito Santo vai te mostrar essas pessoas. E o que os satanistas estão fazendo? Eles entram na igreja para separar suas juntas. Eles entram na igreja para separar aquele parceiro de oração. Para separar aquela mulher que estava indo na igreja, que já fazia, era reuniãozinha de oração, aquela mulher que estava ali. E ela foi contaminada, e daqui a pouco tira a força. Na oração de Débora, extremamente profética. Juíza Débora, uma profeta, e ela falou: os guerreiros de Israel estavam desleixados, né? Tem algumas versões que falam engordando, não estavam mais se cuidando e não iam mais para a batalha. Até que Débora se levantou como mãe de Israel. E aí o profeta colocou aqui: fontes de prosperidade, ventre. E aí eles acabam com as Déboras. Eles acabam com as mulheres. Eles acabam com as mães. Então, está na hora de você pedir filhos de novo. Está na hora de você gerar. Está na hora da igreja se arrepender. Está na hora de você levantar um clamor e falar: Pai, eu me arrependo. Eu fui omissa. Eu não busquei a tua palavra. Pai, eu deixei me cauterizar. Pai, eu aceitei aquele fruto. Pai, eu deixei. Pai, Pai. E ele te ouvirá. Porque hoje você pode clamar pelo Abba. Abba, 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 me socorra. Entende? Você vai fazer o quê com o que o profeta ensinou a você? Você vai fazer o quê? Gente, tudo que Deus te dá chance. Amanhã, você desligou essa live, você pode nem estar mais vivo. Eu e o profeta não sabemos, só Deus conhece. Você está tendo uma chance. Arrependa-se e execute o que foi passado aqui. Sim, com certeza. Oh, Deus. E tem uma muito forte isso, mas muito forte. Até eu não sou muito de ficar arrepiado, mas eu fiquei arrepiado pela glória de Deus. Muito forte isso, muito forte. Na verdade, nós precisamos unir forças para combater contra essas legiões. Para combater contra essas legiões que vivem destruindo diversas vidas. E uma das formas de a gente se levantar e combater essas legiões
É por meio do ensinamento. É por meio do ensinamento. Pastora, deixa só te dar um exemplo aqui de um detalhe que já notaste muito também, eu já notei. A senhora nunca reparou de que 90% das igrejas, 90, eu me arrisco em dizer 90, as mulheres e os homens só vivem pedindo oração quando vejam um servo de Deus? E deixa eu falar aqui para esse povo. Pessoal, isso aqui não é nada divino. Isso é diabólico. Porque se vocês fossem inteligentes, em vez de você pedir oração, vocês pediam aprender como orar de verdade. E é nas reuniões de oração que não aparece ninguém. Em nenhum momento os discípulos pediram oração para Jesus. Em nenhum momento os discípulos pediram oração para Jesus. Pedro, como era inteligente, tem uma inteligência espiritual, falou: mestre, nos ensina a orar. Porque ensinamento é algo que permanece, ataca as tuas raízes. Oração é um ataque momentâneo para solucionar um problema agora. Mas ensinamento, ele atinge as raízes, porque nós somos árvores. E como árvores espirituais, nós temos raízes. Os que vocês chamam de impressão digital, eu não chamo de impressão digital. Eu chamo de identidade singular e linguagem de Deus. Essas riscas aqui são linguagens de Deus, são raízes. Ensinamento é a única, não é a profecia, não é a revelação, não é a pregação, mas o ensinamento rema, a palavra de revelação, do ensinamento de sabedoria, ela ataca, confronta a raiz e a genética do ser humano. Porque o teu problema é que você vive no físico, ela sofreu uma infração numa raiz espiritual. Por isso é que muita gente não conhece sobre libertação, acha que libertação é orou, expulsou o demônio, a pessoa caiu e levantou, está tudo bem. Não. É você ir ao encontro das raízes, cortar as raízes e colocar essa pessoa e lhe plantar num lugar fértil. O nosso maior problema, nós não temos interesse, o povo já não quer ter interesse em amar as escrituras, em ter conhecimento. Por isso é que quando você faz os teus filhos ali, falando umas coisas do mundo espiritual, como eu também faço, aí ele fala: esse povo aí só fala do diabo, esse povo aí é místico, esses caras são loucos. Por quê? Porque elas estão possessas. Muita gente pensa que está possessa de demônios, espumar na boca, convulsionar, cair. Não. Possessão demoníaca, a primeira evidência da possessão demoníaca é na fala e na visão. Você não viram o que aconteceu com Pedro? Pedro falou: mestre, você não pode morrer. O que Jesus falou? Ei, sai de ti, Satanás. Eu tenho que morrer? Como é que eu não vou morrer? Meu Deus. A fala é uma das características visíveis da possessão demoníaca. E tem muita gente que tem 30 anos de evangélico, ela faz 30 cultos por dia, já fez várias sessões de libertação com a sua pastoreia lá, não sei qual é, mas a sua vida está na mesma, não muda, não progride, não cresce. Por quê? Porque ela foi alucinada. Ela passou por um período de entretenimento. O falso líder, ele entretém, ele faz cosquinha nos nossos ouvidos. E uma das táticas da infiltração demoníaca que está acontecendo nos últimos dias é a heresias de formas absurdas. O inferno não existe, demônio é bonzinho, o diabo somos nós. Tem muita pastorada que está a pregar isso. E o povo lá, como ama ouvir besteira, está lá em frente deles. É muita coisa estranha, mas muita coisa estranha. E nós estamos aqui não para confrontar a tua liderança, não para confrontar a tua igreja, até porque a gente não citou o nome de nenhuma igreja aqui. Nós estamos aqui para confrontar um problema. A missão do profeta e de uma profetisa, com uma serva de Deus ali, não é confrontar lugares, é confrontar uma ação, é confrontar um problema. Você acha, não estamos preocupados se a tua igreja é a primeira igreja da tua cidade. A nossa pergunta é: o que já mudou na tua vida? Você está debaixo de uma aliança que não frutifica nada. Porque existem 7 ventres no corpo do ser humano e existem 4 linguagens no corpo do ser humano. Primeira linguagem no corpo. Segunda, no sangue. Terceiro, no espírito. Quarto, na alma. Quando os 7 ventres estão fechados, você não consegue ver a prosperidade, não consegue falar algo bom, não consegue ter paz e harmonia no teu relacionamento. Quando todos os teus ventres estão fechados, você não cresce. Você vai ser igual uma tartaruga, pés para o ar e a carapaça para baixo. Não anda para lugar nenhum
É só mexer os pés e a tua vida está no mesmo lugar. Meu Aí Deus. está o problema. Aí está o problema. As nossas vidas não foram destinadas para ser como a arca de Noé, pessoal. A nossa vida, na nossa vida não pode entrar qualquer pessoa. Nós não podemos nos alimentar de qualquer alimento. O fato dele ser um líder que tem uma igreja grande não significa que ele é um servo de Deus de verdade. Você sabe como é que aquela igreja cresceu? Existe um método aqui na África, eu vou falar da África porque eu vivo aqui na África. Existe um ato no satanismo que está no 11º nível ou no 15º nível, já não lembro aqui. Chama-se sacrifício da multiplicação. A pastora já viu o boneco Naruto? Sim. As mudas, aquele gesto com os dedos que o Naruto faz, é chamada de mudas. Mudas no ocultismo são os gestos que despertam um potencial dentro do coeficiente do ser humano, dentro da alma do ser humano. E nós, como filhos de Deus, nós não concordamos com muda, porque o que desperta a nossa consciência, nossas capacidades, é o Espírito Santo. Veja, essas práticas de multiplicação ilustrativa no boneco Naruto está até hoje feita nas igrejas. O que eu vou fazer para isso se multiplicar? Quando o cara abre uma igreja, ele passa por um processo que é chamado de batismo de sacerdócio. Eles aqui chamam batismo de sacerdócio. Isso já está na América Latina, está na Índia. Uns vão para a Índia pegar essa bruxaria ali. Chama-se batismo de sacerdócio. Eles compram ovo, compram vinho, compram cerveja, compram animais. Eles fazem um batismo, ele banha naquelas coisas com sangue de animais. E quando ele chegar no primeiro mês que ele abrir aquela igreja, pelo espírito da adivinhação e a persuasão da serpente, em um mês ele tem 100 pessoas na igreja. No segundo mês ele tem 40. Tem 140. No terceiro mês ela tem 200. As pessoas, como Deus faz com que seus servos cresçam rapidamente, como a igreja de Atos cresceu, ele só vai copiar. Como isso aqui é um detalhe que discernimento já não está no coração das pessoas, raramente as pessoas vão falar: ah, isso não é de Deus. Ah, ele não é um servo de Deus. Por quê? Porque eles vão saber que a igreja de Atos cresceu e essa igreja também está crescendo. Então, o sacrifício que ele faz é para crescer de forma acelerada. O cara vem com um monte de adivinhação, ele se envolve com os fiéis sexualmente, no espírito, e ele tira toda a energia daquelas pessoas e 3 visões acontecem. Ele é visto como chefe e não como líder. As pessoas sentem medo de se afastar dele, sentem medo de se desligar do ministério. Nenhum filho dele consegue prosperar. Por quê? Porque quando ele fala: pai, ou minha mãe espiritual, pastora, Deus tocou no meu coração, eu quero abrir o ministério. Ele fala: não, você está em rebeldia, não sai daqui. São esse sentimento de escravidão. Eles operam nessas esferas. Pregam mensagens superficiais, sem fundamento, sem revelação. 1 Coríntios capítulo 9 fala de mensagens persuasivas, alegram nossos ouvidos, alegram a nossa mente, entretêm o nosso coração. No final de tudo, todo mundo cai no mesmo precipício. Só para terminar aqui essa fase, não sei se a pastora analisou, na época do Covid, o Covid foi uma tapa na cara desse charlatão. O Covid foi um tapa na cara dos religiosos. E o número da igreja que estava fechada, como é que os caras estavam cultuando? Se falaram: quem não vai no templo é desviado. E Jesus estava a mostrar: não levem isso como religião. Porque as pessoas aprenderam o cristianismo religioso. Eu sou crente se eu vou no domingo, eu sou crente. Não, eu não estou a falar que ir para a igreja não é importante. Vá, é importante. Mas mais do que ir, nós precisamos nos tornar. É verdade. Tem muita gente que vai, mas não se tornou. Tem muita gente que fala, mas não é. Então, o coronavírus, ele veio para falar assim: ei, religiosos, tome essa tapa aí no vosso cara. Chupa essa manga ali para vocês. Faz o ele aí para vocês. Por quê? Porque vocês aprenderam que o frequentar é mais poderoso do que ser. Não. O cristianismo é uma cultura. A pastora Thalino vai me deixar mentir. Em todos os lugares aonde a gente pisar, nós devemos manifestar essa cultura. Dentro e fora da igreja, no trabalho, na nossa empresa, em todos os lugares, nós devemos manifestar essa cultura. E por muitas pessoas não terem essa cultura no seu coeficiente, elas estão a ser canalizadas e enganadas. Verdade. Isso aí. E daqui a pouco, o profeta, isso vai acontecer, né? Vai chegar um momento em que não vai poder ter, na verdade, pelo menos na minha opinião, daqui a alguns poucos anos, né?
Essas reuniões também, né, elas não vão ser como estão acontecendo hoje. Né? Elas vão ser ou minimizadas, como era antigamente, em casas, ou até mesmo enquanto nós podemos, né, muitos cultos eram fornecidos assim pela internet. Né? Como Com certeza. aconteceu ali foi um ensaio de algo que pode voltar a acontecer, gente. E Deus Sim, operou para mostrar que Ele é Deus. E que todas as operou circunstâncias tremendamente. é Ele, tá? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Pessoal, a gente já aqui chegou a 1 hora de live. Daqui a pouco, né, a gente está fazendo aqui. O pessoal está falando que está caindo com 1 hora, profeta. Não, eu sempre fiz mais do que isso e nunca caiu. Mas eu estou respeitando esse tempo. Não sei se você ouviu falar sobre isso. Está caindo com 1 hora? Tá caindo de uma hora, o que que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. Que quando dá 1 hora, parece que a live cai. Você já ouviu falar disso? Ah, eu acho, também acho. Mas para mim aqui tá tudo bem. Não É, sei se. tá? Já deu uma hora aí? Já deu 1 hora, mas eu também não quero, né? A gente combinou e eu também não quero estar ultrapassando também o teu tempo. Eu sei que Deus operou e falou aqui poderosamente, falou poderosamente, e eu quero glorificar o Senhor pela tua vida. Amém. Quero Obrigado. orar e vamos repetir outras vezes, sempre que a gente tiver oportunidade. Eu creio que foi bênção de Deus. Quero aprender mais, né? Eu sei que as pessoas que também assistiram aqui, com certeza também aprenderam muito, né? Foi muito forte, foi muito importante para mim, tudo que eu aprendi aqui. Eu quero orar pelo Senhor, orar pelo teu ministério e orar também pelas pessoas que estão aqui. À vontade, pode orar, pode orar. À vontade. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar aqui a vida do profeta Josafá. Pai, eu quero colocar os seus sonhos, os seus planos e a sua mente. Em nome de Pai, eu quero colocar agora o Espírito Santo de Deus e pedir que o Senhor derrame sobre ele sabedoria para edificar, Pai. Entendimento para fundamentar aquilo que foi edificado e conhecimento para prosperar o que foi fundamentado, Pai. Em Ti, que o seu ministério avance, em Ti, que a sua vida avance, que ele em nome seja, de Pai, um reparador de muros aonde quer que ele vá, que ele seja a boca de Deus, que as suas mãos, pés sejam fortalecidos, que o Senhor possa estar revestindo de poder e autoridade. Pai, eu quero te agradecer, Pai amado, porque o Senhor tem feito grandes coisas pela vida dele, tem nos ensinado com tanto zelo, tem levantado tantas pessoas para trazer o seu povo, e isso demonstra amor, que o Senhor está trazendo verdadeiramente a tua onda de conhecimento. A onda de conhecimento do Senhor será derramada sobre a terra, e eu vejo essa profecia se cumprindo na vida do profeta. em E nome eu te peço, de Jesus. Pai amado, que em nome de Jesus, a cada dia, Pai, que ele seja fonte, Deus, que do ventre dele, a cada dia flua, Pai amado, rios de águas vivas, assim como fala a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pelo tempo ofertado, Pai, ao teu reino e a nós. E nós te pedimos, Pai amado, que o Senhor o recompense em medidas de 100 para 1. E que toda palavra que foi saída, liberada da boca dele, que seja enxertada, que encontre, Pai amado, terra fértil para frutificar. Em nome de Jesus, que cada pessoa que ouviu, que possa, Pai amado, ser convencida pelo teu Espírito e não ser roubada, Pai. Que a semente que foi liberada aqui, tanto da minha boca quanto da dele, possa ter encontrado corações, Pai amado, que tem terra fértil o suficiente para frutificar aquilo que foi derramado sobre elas. Pai, eu te peço, Deus, derrama tuas bênçãos sobre o ministério do profeta, Pai. Eu te peço por cada pessoa envolvida, pela sua família, pela sua casa e pelo seu país, Pai.
eu te agradeço mais uma vez pelo que o Senhor fez. E todo lugar, Pai, a região espiritual que nós entramos agora para guerrear nas regiões celestes, que o Senhor esteja agora nos escoltando e nos levando agora para o descanso do Senhor, para o lugar profético que o Senhor tem para nós. Que o Senhor esteja renovando as nossas armaduras espirituais. Cubra-nos com teu sangue, Pai. Proteja-nos e livra-nos de todo e qualquer ataque ou contra-ataque, Pai. Porque sabemos que as trevas se levantam, mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E mais numerosos são aqueles que estão conosco do que aqueles que vêm contra nós. Nós sabemos em quem temos crido e é poderoso em todos os seus efeitos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado pelo convite, mas muito obrigado mesmo que pela próxima a gente arranja mais tempo aí. Verdade. Vamos preparando aí os assuntos e Deus vai estar nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Muito obrigado. Fica com Muito Deus. obrigado. Muito Tamo obrigado junto. por tudo.